E aí, tudo bom, pessoal? Sejam bem-vindos. Que ótima noite para começar, para a gente conversar e começar essa série de lives, né, da Jornada do Autor. Então, eu agradeço, né, a presença de todo mundo aqui, né, todos que estão presentes, todos que estão se fazendo presentes aqui comigo, né, e participando. Realmente eu estou muito feliz. Fazia tempo que eu não fazia live aqui no meu perfil, né, tanto no Instagram, e pela primeira vez eu estou fazendo no Facebook através do StreamYard. Eu sempre faço no YouTube, mas enfim, né, hoje eu estou aqui vendo como é que vai rolar essa história aqui do StreamYard no Facebook. Então, quem estiver olhando no Facebook também me diz, né, como é que está indo, como é que está a transmissão, se está legal o som, né, se a imagem está boa. Quem está aqui no Instagram também, né, pode me dizer como é que tá. Eu até esqueci. Eu esqueci, ó. Eu tinha esquecido de colocar o som, ó. Eu acho que agora estão ouvindo bem, né? Não sei se antes estavam conseguindo ouvir também. Mas eu coloquei agora. Eu prefiro usar o microfone de lapela. É que aqui eu tenho um outro microfone, né? E aí eu consigo falar, né, direto. Gente, mania de fotógrafo, né? Então, eu tenho três tripés e aqui eu tô com. Vocês não imaginam o que que tem aqui a geringonça para poder ficar esse celular aqui na minha frente e a minha webcam aqui no computador. E ainda tem uma iluminação em cada lado. Eu sou maluco mesmo, né? Mas isso é mania. Mania de fotógrafo, né? Mania de retratista, de querer sair bem na foto, né? De querer iluminar bem, né? De querer ter uma boa imagem, né? Oi, que bom pessoal no YouTube falando, aqui também no Instagram, sejam todos muito bem-vindos, né? Então, a essa série de lives. Eu não sei se eu vou conseguir responder a todos os comentários, né? Mas vocês, por favor, se alguém tiver alguma pergunta, é só colocar que eu tô lendo, né? Eu consigo ler as perguntas tanto do Facebook quanto aqui do Instagram para poder responder para vocês. Então, eu resolvi começar essa série de lives chamada Jornada do Autor, e a primeira delas começa hoje. E aí nós vamos seguir pelos próximos dias, então todos os dias às 19 horas, fazendo uma live, sozinho ou com convidados. Então, por que que eu dei esse nome, né? E por que que é a jornada do autor? Bom, a jornada do autor, ela tem um pouco a ver com a minha vida, né? Com o autor que eu me tornei, e também como uma forma de inspirar as pessoas para que elas se tornem autoras, né? Autores da sua própria vida, da sua própria história. Em geral, a gente acaba utilizando muito esse termo, né, autor, com pessoas da escrita, né, ou, enfim, de outras áreas. E aí, até um ex-aluno me perguntou se tratava de fotografia, né? Eu disse sim, trata de fotografia, trata de arte, né? Trata das minhas paixões e daquilo que eu compartilho com muitas pessoas, que é a paixão pela arte. E claro que eu compartilho com outras pessoas ainda a paixão pela arte, pela natureza, pela ciência, né, por vários temas que são caros, né? Então, para quem me conhece, né, quem está me vendo aqui pelo Facebook, está vendo eu cheio de flor na volta, né, cheio de plantas, porque é uma coisa que eu gosto, né, o contato com a natureza, né? Quem está me vendo aqui pelo Instagram também consegue ver um pouquinho, né, desse ambiente, né, que tem plantas e que tem arte também, né? E isso é extremamente importante para minha saúde mental, né, em primeiro lugar, e para que eu consiga entregar para o mundo as coisas que eu acredito que são importantes, né? E aquilo que eu tenho dentro de mim que eu quero transbordar para as pessoas.
Então, para quem não me conhece, né, eu sou professor de fotografia há muitos anos, né, já perdi a conta quantos anos que eu trabalho com fotografia. Sou professor também de biologia, né, sou biólogo formado, e o biólogo que me habita também se apaixonou por fotografia, e eu conheço vários colegas biólogos que também são apaixonados por fotografia, pelas artes, né, e isso nos une, né, essa paixão pela ciência, pelas artes e pela educação. Então, eu tenho alunos também, né, meus alunos em escola pública que eu dou aula, né, também alguns estão me assistindo, e isso é muito gratificante, né, ser alguém que faça a diferença na vida dos outros. Além de meus ex-alunos também de fotografia. Mas a jornada do autor, ela tem um porquê. E o porquê principal, né, eu quero contar uma historinha para vocês, né? Então, aqueles que já foram meus alunos, né, e já participaram de um curso, né? Eu montei um curso em 2016, um curso chamado Fotografia Autoral, onde eu ajudava, né, os fotógrafos amadores ou comerciais, né, não importa, né, mas a pessoa sabendo fotografar já era admitida no curso, né? Porque esse era o requisito, né? Saber fotografar, já que eu não ensinava nenhuma técnica, né? Mas podia fotografar até com celular. Até que eu tive um aluno, né? Um saudoso aluno que fez um trabalho maravilhoso com celular. Bom, então naquela época, 2016, eu montei esse curso, né? Então teve uma turma em 2016, em cada ano eu melhorava o curso, né? Depois 2017, 2018, a última turma ia sair em 2019, e aí eu trabalhava, eu montei esse curso e dava esse curso na Escola Câmara Viajante, a Escola de Fotografia em Porto Alegre. Passaram muitos alunos, né, muitos alunos extremamente competentes, né, fotógrafos muito bons para esse curso. E a ideia, então, quando eu saí da escola, né, da Câmara Viajante no final de 2019, e aí eu pensei, bom, acho que o ano que vem eu vou colocar esse negócio no ar. E justamente o ano passado, né, veio a bendita da pandemia, e aí eu não conseguia colocar no ar esse negócio. É uma coisa terrível. Eu acho que tem muita gente que sente a mesma coisa, né, de ter um projeto e não conseguir colocar no ar. E aí, eu fiz um investimento no início do ano passado, antes da gente entrar nesse redemoinho da pandemia, né, eu investi num microfone de boa qualidade, que é esse aqui que eu tô falando, né, pro YouTube e pro Facebook, aliás. Eu investi num microfone de lapela, eu investi numa webcam, que eu acho que essa webcam tá peso de ouro agora, né, porque aumentaram muito o preço desses equipamentos. E aí eu fui atrás de curso, né, de como montar um curso online, né, como gravar aula, como vender o curso, como fazer a coisa acontecer, né, porque eu como professor, né, eu gosto muito de dar aula, né, para mim é como respirar, né, dar aula, falar, passar adiante o conteúdo, né, então, enfim. E eu fui atrás da Udemy, fui atrás de uma série de plataformas, gente. Vocês não têm noção de quantos lugares eu fui atrás para montar o tal do curso, e eu não destravava. Eu não saía, né? Eu não conseguia. Aí eu montei todo o script, todo o roteiro, toda a estrutura, e eu não conseguia fazer a coisa andar, né? Não conseguia. Ficava travado lá e aí daqui a pouco eu comecei a duvidar, né? Que puta merda, acho que ninguém vai querer saber desse curso. Esse curso aí não é, acho que as pessoas não querem saber. E aí tu começa a duvidar de ti mesmo, né? E esse é um problema que eu vejo muitas pessoas, não só artistas, né? Cientistas, muitas pessoas a duvidarem de si mesmos. E até eu brinquei numa postagem minha, né, que é sobre a síndrome de Dunning-Kruger, né, que é aquela síndrome, né, onde as pessoas que sabem muito, que estudam muito, elas são cheias de dúvidas. E os ignorantes são cheios de certeza, né, porque o ignorante aprende uma coisa e pum, vai, já executa, tá cheio de certeza, né, e aí a gente vai estudando cada vez mais e vai ficando com mais dúvidas, né.
por um lado, isso é bom, eu acho, né? Porque nos coloca no devido tamanho, né, que nós somos, né? E a gente está sempre aí humildemente aprendendo, assim como eu, né? Aprendo com todo mundo. Mas por outro lado, eu acho uma bosta, gente. Porque daí o cara com muito conhecimento não faz nada, né? Não vai adiante, não monetiza o seu conhecimento, não consegue cobrar, não consegue vender, não consegue fazer nada, né? Porque fica travado. E um monte de gente faz isso, com um monte de gente acontece isso. E aí eu pensei assim, não, mas eu tenho que fazer uma coisa, né? Eu tenho que mudar, né? Eu tenho que realmente dar um outro encaminhamento, né? Porque essa história não vai funcionar. E eu conheço, assim, muitos colegas biólogos que passam pela mesma situação. E tem muita gente, claro, fora os que estão bem empregados, né? Tem muita gente que está passando por dificuldades, né? Porque não consegue agir, né? Não sabe os caminhos, né? Do que tem que fazer, de como tem que botar os seus projetos, as suas ideias em ordem, em movimento, né? Para que as coisas aconteçam. E aí, eu tenho uma história, assim, né? Porque eu me formei em biologia e comecei a trabalhar e trabalhei com conservação de espécies, uma coisa que eu sou super apaixonado. Fiz mestrado, doutorado, toda uma carreira acadêmica, até que eu saí, né? Então passei concurso, fiz um monte de coisa, produzi, contribuí com a ciência, né? E aí não estava mais tão feliz, né? Estava querendo fazer outras coisas, algumas decepções, né? Que todo mundo tem, frustrações. Mas 30 anos depois, chega, né? Chega, vamos fazer outra coisa, vamos. Se eu não botar em prática o que eu quero, o que eu amo, que é trabalhar com arte, quando é que eu vou fazer isso? Quando? É óbvio que todo tempo é tempo. A gente consegue fazer isso o tempo todo. Nunca é tarde, gente. Isso é a coisa mais certa que tem. Nunca é tarde para você colocar o seu projeto em andamento. Nunca é tarde para você começar uma empreitada. Nunca é tarde para você se reinventar e fazer algo novo. E aí eu decidi isso, justamente. Em 2019 foi grandes mudanças na minha vida, né? Então, muitas coisas eu fiz, separei, comecei, me mudei, né? Então, começar uma vida nova. E aí, decidi que eu ia investir muito mais na minha arte, a partir daquele momento, né? Então, claro que eu já estava investindo há alguns anos, né? Fazendo projetos autorais já há alguns anos, né? E dando aula sobre isso, mas não tinha investido, sabe? Aquele skin in the game. Você já deve ter ouvido falar isso, né? Skin in the game é assim, ou você tá ali, né? Skin in the game, né? Então eu boto a minha cara a tapa, é bem isso. Botar a carinha a tapa, né? Tá lá, colocar a pele, né? Pra fazer e não deixar acontecer. Exatamente, a Ana comentou uma coisa legal, né? Cada um tem o seu tema, mas o negócio é não procrastinar. E aí, às vezes a gente procrastina, né? E a gente não sabe por quê, né? Também procrastina. Enfim, tem os psicólogos podem responder isso melhor. Mas a questão é que tu tem que achar o teu caminho. E eu, bom, comecei a procurar o meu caminho, né? E aí eu acabei me dando conta, né? Que eu me dei conta de uma coisa que é engraçadíssima. Eu me dei conta que eu vou trabalhar com mentoria, porque, enfim, eu adoro dar pitaco na vida alheia, né? Imagina, então, trabalhando e ganhando com isso. Eu brinco com isso, né? Porque é bem isso, né? Só que eu sempre gostei de orientar, né? Quando eu dava aula na URGS, uma das atividades que eu mais gostava de fazer era orientação de alunos. Adorava fazer isso, né? Então, seja aluno da graduação, seja aluno de pós-graduação, né? Então, eu orientei aluno na especialização e no mestrado. E era a coisa que eu mais gostava de fazer mesmo, né? Porque eu já tinha passado por aquilo. E aí eu podia dizer para a pessoa, olha, faz isso. Então, eu achei um caminho, que é o caminho que eu estou começando a trilhar agora. Então, essa live inaugural, ela é muito importante, né? E eu estou muito feliz
das pessoas que estão assistindo e que estão aqui vendo o que eu tenho para dizer, porque ela está revestida de toda essa expectativa, mas também de mudança, né? Mudança de paradigma para mim. Né? E eu sou um cara que eu não tenho medo, né? Não tenho medo de me jogar, não tenho medo de começar de novo. Eu comecei de novo inúmeras vezes. Sabe aquela música Começar de Novo? É bem essa. Nunca tive medo, né? Vamos lá, vamos começar de novo, vamos fazer a coisa acontecer. E vamos nos reinventar, né? Então, sempre fiz isso. Sempre fui atrás, né, de fazer as coisas e ver, quem sabe esse caminho, quem sabe o outro. E aí eu comecei. E aí essa história, assim, de começar com trabalho, né, com mentoria, né, uma coisa que no digital dá muito trabalho, né, gente? Todo mundo acha que fica apavorado por isso. Porque é trabalhoso, né? Como tudo na vida, né? É trabalhoso, mas tem recompensas, né? É trabalhoso pelas coisas que a gente tem que fazer, né? De tudo que tu tem que aprender de novo. Obrigado, Fábio, querida. Então, todas as coisas que a gente tem que fazer de novo, todas as coisas que a gente tem que humildemente, né, aprender, né? Então eu sempre digo assim aqui, eu tenho vários 20, 30 e poucos anos que me ensinam, que são meus professores. O fato de eu saber bastante de uma área e estar com 50 e alguns, né, não significa que eu não tenho nada para aprender com os outros muito mais jovens, né? Esse mundo está aí para isso, né? Então, aí eu estou começando, então, essa história, e aí eu fiquei pensando, puxa, eu adoro dar aula, eu adoro orientar as pessoas, e eu tenho um conhecimento relativamente bom a respeito de fotografia, especialmente fotografia autoral, né? O curso que eu montei com todo carinho sobre isso, mas que não é só sobre isso, né? Então, não é só esse conhecimento, né? Eu me dei conta nessa trajetória, nesse caminhar, nesse ir atrás do sonho, né? E começar a fazer toda a caminhada, toda a jornada, eu me dei conta que tinha muita coisa que eu sabia e que eu estava travado por puro medo, né? Medo, vergonha, sei lá do que, né? Quem me conhece sabe que, né, eu sou um sem vergonha. Eu tô aqui. Oi, Anália, querida, tudo bom? Eu sou um sem vergonha, não tenho vergonha. Eu falo palavrão, adoro, né? Gosto de ser assim, esse jeito mais informal, né, com as pessoas, né? Esse é o meu jeito. Mas por que eu estava travado com esse negócio da internet? Por que eu estava travado com esse negócio de trabalhar, né, com aquilo que eu amo, que eu gosto de fazer, né? Não sei. Não sei. Os psicoterapeutas podem me ajudar nessa história e dizer por que eu estava travado, né? Medo, julgamento, não sei, né? Foda-se, né? Então eu fiz isso. Eu liguei o foda-se, literalmente, sabe? Vamos fazer a história acontecer e vamos ajudar as pessoas. Eu tenho visto muita gente com problema, muita gente com dificuldade, né? E eu também já passei os meus perrengues, né? Então, a gente está aí para se ajudar, né? A gente tem que fazer alguma coisa pelos outros, né? Ajudar uns aos outros. E aí, essa jornada, então, eu criei pensando em levar um pouquinho de arte, de conhecimento para cada pessoa, né? Alguns temas eu escolhi que são bastante pertinentes, alguns temas que eu acho que são muito interessantes para a gente discutir nesses momentos, né? E aí, então, eu vou falar para vocês agora quais são esses temas, né? Para vocês ficarem antenados do que tem nas próximas lives, né? Então, hoje eu vou explicar para vocês o que é ser autor, né? E aí já estou explicando aqui como é que é a jornada. Aí, a jornada, então, cada dia tem uma live diferente, né? Todos os dias às 19 horas. Será transmissão dupla, né? Aqui no Instagram e no Facebook. A princípio, algumas eu vou deixar gravada, outras não necessariamente, né? Então, eu tenho que ver isso. Mas, a princípio, vão ficar ali. E aí, elas vão de hoje até o dia 23, sempre às 19 horas. Então,
A live de amanhã, por exemplo, o tema é arte e saúde. E essa arte e saúde, eu convidei um médico que ele trabalha com medicina integrativa, que é uma área da medicina que ela olha mais o todo, né, e não vê a doença, mas sim olha para a saúde, o que eu acho extremamente pertinente. É o Dr. Emmanuel Duque, e aí a gente vai conversar então sobre arte e saúde, que eu acho que para mim, gente, é um tema. Eu sempre digo assim, ó, o conhecimento liberta, mas a arte salva. E aí, e eu digo que salva porque o ano passado, né, que, claro, nós estamos ainda numa pandemia fodida, né, a gente tem que estar isolado, a gente tem que estar em quarentena, toda essa história aí. Mas o ano passado, acho que estava todo mundo com muito mais medo, né, e a gente não sabia realmente nada de nada, e eu fiquei aqui nesse apartamento sozinho, muitas vezes, e passando assim, barra, como muita gente passou barra, e aí de uma hora para outra meu ganho caiu a 50%, né? Para muita gente caiu a zero, né? Então foi uma barra. E aí eu me voltei para mim, né? Olhei para dentro de mim para uma série de coisas que estavam acontecendo, emoções, coisas que eu estava sentindo. E aí comecei a trabalhar, né, com esse tipo de coisa, né, a trabalhar com esse tipo de tema, né, mais forte, e construir muitas coisas. Então, tanto é que no ano passado a gente fez uma série de exposições virtuais, né, e eu comecei também um outro trabalho, né, um outro processo interno, e me dei conta da minha arte. Então, uma coisa que eu já falei para muitas pessoas, né, e para muitos alunos meus, né, de olhar para dentro de si, olhar para suas dores e encontrar ali o caminho da sua arte, né, eu fiz exatamente isso. Né, e foi, assim, uma resposta fantástica, né, ali exatamente aconteceu, ali exatamente eu vi. E aí, saíram alguns trabalhos, gente, assim, ó, quando eu me dei conta que tinham trabalhos que eles tinham um diálogo, né, ao longo dos anos, coisas que eu tinha feito no passado, há 10, 12 anos atrás, e que dialogavam com obras de hoje em dia. E aí, quando a gente olha isso, né, essa trajetória do artista, ela é muito interessante para a gente se conhecer, né? É um processo de autoconhecimento. Então, quando eu falo que a arte salva, ela está salvando eu de mim mesmo, provavelmente. Eu das minhas noias, dos meus problemas, né? Então, de ficar mais saudável, mentalmente saudável. E com isso, eu criei muita coisa que, pela primeira vez... Então, muita gente conhece meu trabalho, né? E gosta, e admiro, mas a gente é muito autocrítico, né? E o ano passado eu fiz algumas coisas que eu disse assim, puxa vida, gostei desse trabalho, achei muito legal. E aí, então, eu resolvi cada vez investir mais, investigar mais isso. Então, eu me dei conta, né, que esse autor, né, dessa jornada do autor, não se trata da minha jornada. É a jornada de cada um que está me assistindo e que vai comigo nessa jornada de lives. Porque a jornada do autor, ela se trata de encontrar a si mesmo, usando a arte como meio para tal. Então, o autor é cada um de vocês que estão aqui me assistindo. O autor é cada um que vai tomar as rédeas da sua vida, vai ser o autor da sua vida. Eu me dei conta disso justamente exercitando aquilo que eu tinha ensinado para os meus alunos há anos atrás, né, de trabalhar, de fazer esse caminho, né, o caminho do artista, e começar a escrever
a minha vida, né? A ser o autor da minha vida, o autor da minha trajetória. Às vezes a gente se deixa levar pelas coisas, né? Se deixa levar pelos problemas, né? E é óbvio, aqui não tem um julgamento, né? Não quero julgar se é a pessoa que está realmente com problema, a pessoa que está com alguma questão. Enfim, é tanta gente que está nisso, né? Mas eu estou fazendo uma análise minha e eu acho que muita gente vai se identificar com isso, né? De que às vezes a gente deixa realmente as coisas ficarem maiores do que elas realmente são. Porque muitas vezes a gente não encontra o caminho. Porque muitas vezes a gente está tão mal, né? Tá tão com tanta dor que não consegue fazer isso, que não consegue sair daquilo. E às vezes o caminho é muito mais simples, né? Muito. Eu me lembro assim que alguns anos atrás, né? Quando eu estava assim bem, eu já tive deprê, né? Mas até tem um nome a minha essa depressão que não era uma coisa assim tão forte, né? Mas enfim, eu conseguia ficar muito bem desenhando. Então eu retomei o desenho em 2015, né? Comecei a desenhar. Que aí para mim, o meu ponto, assim, dentro da minha linha do tempo, é 2015, né, de começar a realmente a investir mais na minha arte. E aí eu comecei a desenhar, e a pintar, e a ir atrás, e aí eu tenho um grande amigo, Gustavo Dias, que eu aprendi muito com ele, né, com o desenho da figura humana, né, é um amigo, assim, que eu sou muito grato a ele, sou um amigo, sou apaixonado por ele, super querido, a gente está sempre se ajudando, sempre colaborando, né, uma coisa que realmente eu sempre indico ele, e sempre nos meus cursos, nas minhas palestras, workshops, eu convido ele para dar uma palavrinha, e a galera se apaixona também, e aí entende, né, porque que eu sou fã dele. Mas a gente sempre tem que olhar para essas coisas, para essas vontades, né? Cada um tem a sua, cada um tem o seu caminho, né? O meu, então, foi retomar a desenhar, né? E aí aquilo eu fui buscando, e melhorou muito, o desenho melhorou muito, a minha percepção da fotografia melhorou muito, o meu olhar para o mundo, né? E a minha arte se expandiu, e ela não ficou mais restrita à fotografia, à imagem. Ela se construiu, né? Ela virou um trabalho tridimensional, né? Como as caixas que eu construo, né? Eu tenho uma aqui atrás, ó, uma caixa. Então, que eu uso elementos da natureza e faço, né? Um trabalho ali, conto uma história, né? Também dá para chamar livro de artista. Então, isso aí está dentro de todo mundo, né? Cada um. E algumas pessoas, elas ficam com aquilo, vamos dizer assim, represado dentro de si, e aí isso adoece qualquer um, né? Então, não dá para represar. Então, tem algumas pessoas que tá relacionado como eu, é desenho, ou é outra escultura, ou é a fotografia em si mesmo, ou é a pintura, ou é a dança, a música, cantar, escrever. Olha quantas manifestações artísticas que a gente pode encontrar na vida, né? E eu tenho certeza que para muita gente, se não quase todo mundo, o ano passado, né? E eu falo o ano passado porque, para mim, pelo menos, foi muito significativo, né? Do momento de isolamento total, né? Porque hoje eu não estou totalmente sozinho aqui onde eu moro, né? E o ano passado eu fiquei. E aí, quando eu olho para isso, né? Eu me dou conta o quanto que foi importante eu ter me virado, né, me voltado para fazer a arte. E não ficado só estudando, ou só no racional, ou só produzindo, né? Porque eu, como professor, o meu trabalho triplicou, né? Todos os meus colegas professores triplicaram o seu trabalho, né? Com esse ensino remoto. Então, só que eu tinha momentos que eu fazia um detox digital, né? E ficava só produzindo, né? Produzindo arte para me voltei para o meu jardim. Acho que muita gente voltou pro jardim fazer pão, né? Fazer cozinha. Eu conheço um monte de gente que pegou outras artes, né? Que também, né, são artes, né? Então, eu sempre gostei de plantas, só que daí o meu jardim aqui, assim,
triplicou, né, o tamanho dele, né? Ele pegou toda a sacada praticamente agora. Então, esse autor, né, esse autor que eu quero que cada um encontre dentro de si, e por isso que foi criada essa jornada, né? Essa é a jornada do autor, que é você, se trata de você que está me assistindo, de você que quer desenvolver mais o seu trabalho artístico, de você que quer desenvolver a sua fotografia, quer desenvolver o seu trabalho autoral, né? E por que eu falo em fotografia autoral, né? Muita gente me pergunta, mas todo mundo que fotografa toda foto é autoral. Né? Todo mundo fala isso. Assim, não, né? Quando se trata em termos de fotografia, de propriedade, né, de patrimônio, sim, é o autor, né, óbvio, né. Essa fotografia que eu fiz, né, com uma máquina X, é minha, eu que tirei, então ela é propriedade minha, propriedade intelectual, eu sou o autor dessa foto. Mas quando eu falo em fotografia autoral, eu estou falando num outro termo, né, num termo mais profundo, onde você desenvolve a sua fotografia baseada nas suas referências autorais, baseado na sua história de vida, baseado naquilo que é importante para você, baseado naqueles livros que você leu, naqueles filmes que você assistiu, naqueles gibis que te fizeram parte, né? E muitos de nós temos heróis que fizeram parte da nossa história, né? E traços. Agora entrou um amigo querido aqui, o Moa, né, que tem várias referências, ele já me falou dos traços deles, né? Então, isso é o autor, né? Esse de ter lá algo que o torna único, que eu olho e digo, este desenho é do Moa. Esta fotografia é do fulano de tal, né? Essa fotografia é do ciclano, né? A gente consegue identificar melhor. Então, é esse autor que eu estou falando, é dessa fotografia autoral que eu estou falando. Só que, claro, dentro dessa jornada, eu ampliei um pouco, né? Porque eu percebi que não se trata só de fotografia. Eu percebi que eu tenho muito colega artista, visual, extremamente competente, que não tem um trabalho autoral, ou até que tem já, né, um traço único seu, mas não deslancha, não consegue colocar para o mundo, não consegue vender, não consegue se posicionar, não sabe o que fazer. Então, nessa jornada, eu vou trazer um pouco desse conhecimento, né, muito em cima da fotografia, mas também em cima de outras áreas, para te ajudar a encontrar o teu norte, para te ajudar a encontrar o teu autor, para te ajudar a encontrar o teu caminho de artista, para que tu possa realmente te mostrar para o mundo, né? E eu tenho uma palavra que eu gosto muito, né? De te transbordar para o mundo, dar o teu melhor, né? Como dentro da psicologia positiva que a gente fala, né? Ser a nossa melhor versão, e é bem isso, né? É ser a melhor versão, transbordar para o mundo. Então, efetivamente eu espero que isso aconteça. Então, eu já comentei, né, que a live de hoje é sobre isso, né, sobre o que é autor, né, eu já expliquei para vocês o que é autor, né, e como vai se dar a nossa jornada. A live de amanhã, ela é a primeira com convidado, né, com o Dr. Emanuel Duque. Por favor, assistam, né, o Emanuel é um super querido e sabe bastante sobre medicina integrativa. Acho que é esse o nome, né, eu espero estar certo, mas se não for amanhã ele vai me corrigir. Depois, na sequência, tá, nós vamos ter, eu estou olhando aqui a minha colinha, no dia 17 de abril, então, às 19 horas, eu vou falar um pouco sobre do caminho do artista, tá, que é a arte como caminho de autoria. Então, eu tenho muitos amigos que não são artistas, eu tenho muitos amigos que trabalham em outras áreas, e eu quero especialmente essas pessoas convidar para olharem para isso, né? Para olharem para a arte como caminho de autoria, né? Como um possível caminho para encontrar o seu norte, né? Medicina integrativa, isso aí.
Eu acho que eu falei certo, não sei. Agora já esqueci o que eu tinha dito. Então, e aí esse caminho, né? E eu vou trazer algumas referências também sobre essa arte como caminho de autoria. Depois, no dia 18 de abril, que é domingo, eu vou ter um super querido, outro amigo querido, que é o Rodrigo Gonçalves, que ele é arte terapeuta. Eu gosto muito eu gosto muito dos artes terapeutas, né? Porque essa é uma abordagem que eu acho extremamente interessante dentro da arte, né? Eu acho muito legal. E o Rodrigo, ele vai falar, a gente vai conversar, eu e ele, sobre autoralidade e processo criativo, né? O Rodrigo tem uma mentoria em cima de processo criativo e é muito legal. E o processo criativo, ele não é só para artista, né? O processo criativo é para qualquer pessoa, né? De entender como são as coisas, né? De como se dá esse trabalho. Então, o processo criativo é um aprendizado para todo mundo, né? Todo mundo tem que desmistificar isso, porque a gente precisa até criar, por exemplo, um professor para criar uma boa aula, né? E aí, assim, tem muita gente dando aula, né? Então, processo criativo é por aí. E todos nós artistas temos um caminho, né, um processo criativo, né? Então é por isso que eu convidei o Rodrigo para a gente conversar. E aí o Rodrigo está aí assistindo. E no dia 19 de abril, então na segunda-feira, eu vou falar como destravar o autor que me habita, ou que te habita, né? Como é que a gente faz isso, né? Que mandingas que existem para eu destravar esse sujeito que está lá travado e que está envergonhado, né? E que não sai e que não consegue nem fazer uma live. Eu conheço um monte de gente que não faz live por medo. Eu conheço um monte de gente assim que fica intimidado na frente da câmera, né? Eu já viram, né? Eu adoro o palco, eu sou um sem vergonha mesmo, que eu adoro aqui, ó, tô falando, tô vendo as pessoas, eu adoraria estar vendo, né, as pessoas, tá vendo todo mundo seria, assim, o melhor de tudo, né, porque era que nem quando eu dava uma palestra, né, todo mundo ali me assistindo e interagindo, né, e aí eu via a pessoa, já via o que ela estava dizendo, já perguntava e a troca é muito legal, né? Só que a gente não tem ainda. Então, exatamente, tem muita gente que está precisando de destravar essa vergonha, né, de falar para isso, né? Então, na segunda-feira eu vou falar sobre isso, né? Então, como destravar o autor que me habita, né? E esse autor, como eu já falei para vocês, né, que é qualquer um. Na terça-feira, gente, terça-feira vai ser uma live fantástica, como todas, né? Modéstia à parte, eu convidei uma galera muito boa. E aí a gente vai falar sobre NFTs e o novo mercado de arte. O que caralhos é NFTs, né? Então, NFT quer dizer, é uma palavra, uma sigla do inglês, que é Non-Fungible Token. E isso aí está dentro do mercado de criptoarte, está dentro do mercado das criptomoedas, né? Então, quem já ouviu falar em Bitcoin, em blockchain, então é isso, né? Então, pensa bem o seguinte: tudo que a gente produz na internet, tudo digital, as pessoas copiam, né, e distribuem indefinidamente. E agora existe uma possibilidade de que aquele GIF, exatamente aquele GIF que você criou e que você acha que não, né, a coisa mais simples do mundo, você pode vender como uma obra de arte e ela vai ter uma cópia, uma assinatura, uma chave digital única e que só quem que comprá-la vai possuir essa obra como sendo sua. Então, isso está dentro do mercado de criptoarte, e isso está relacionado com as criptomoedas, né? E, gente, o negócio é brabo, né? Tem muita coisa acontecendo esses dias, assim, eu dei uma estudada geral sobre isso para poder entender e também para poder ajudar os meus alunos, né? Quem quer colocar a obra sua para vender, né? Entender, né? Entender a história. Então, nós vamos conversar sobre isso, eu e o Cleverson, no dia 20 de abril, tá? Que é terça-feira que vem. Terça, né?
Acho que é isso. Na quarta-feira, no dia 21 de abril, eu tô meio perdido aqui, ver se é realmente 21 de abril. É, quarta-feira. Então, na quarta-feira, dia 21 de abril, aí nós vamos voltar a falar um pouco desse caminho da fotografia, né? Que é a autoralidade na construção de máquinas fotográficas. Eu tenho um aluno muito querido, foi um aluno de um curso, que é o Antônio Sobral, e ele também constrói, e ele fez um trabalho autoral em cima de construção de caixas. Eu acho que se o Antônio está me assistindo aqui, ele vai gostar muito dessa live, né? Porque eu vou trazer um cara do Rio de Janeiro, que é o João Seidler, e o cara, assim, ó, ele é disruptivo, né? Porque ele fazia um trabalho maravilhoso em Fine Arts, sabe, esses tratamentos do Photoshop super, 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 super complexo, super lindo, que fica uma obra de arte, parece um quadro, uma pintura, um negócio assim, de outro mundo. Então, ele fazia isso, ele sabe fazer isso. E o cara trabalha hoje muito com fotografia experimental, com fotografia analógica, com químicos, né? Ele deu uma oficina em fevereiro sobre processos históricos e reveladores em casa, caseiros, né? E o João, assim, ele é muito, muito criativo. E ele está agora construindo uma máquina fotográfica e está botando todo o processo, né, no Instagram. Então, assim, ó, é muito legal ver esse trabalho, né? Então, o cara, ele é autor também e ele faz esse trabalho de autoria em construção de máquina fotográfica e também nas fotografias que ele faz, óbvio, né? Depois que tu faz o brinquedo, tu vai querer brincar, né? Então, é óbvio isso. Então, eu vou trazer o João, vocês tenho certeza que vão gostar dele, né? Um super querido. E ele vai estar comigo aí na quarta-feira, dia 21. Na quinta-feira, eu vou falar, então, com os fotógrafos comerciais, né? Eu tenho muitos seguidores que são fotógrafos comerciais, muita gente querida que me segue, que está tanto no Instagram quanto no Facebook, que é fotógrafo comercial, e que está aí passando muito, eu conheço muita gente que está passando perrengue para poder fazer o seu trabalho, né? Para poder fazer ensaio, e aí abre, então tem muito fotógrafo que trabalha com evento, e aí, então, fecharam os eventos, não dá para fazer, daí o pessoal se voltou para ensaio. Então, enfim, a galera que trabalha com fotografia comercial, que eu também já fiz isso, né? Durante um bom tempo eu trabalhei com fotografia comercial, tá passando poucas e boas aí nesse momento. E aí, eu vou trazer então um amigo meu, o Will Barbosa, que ele desenvolveu um projeto autoral maravilhoso para a fotografia feminina, só que ele foge completamente, né, do comum aí, da fotografia feminina, né, dos homens que fotografam mulheres, né, que tem muita gente que faz essa coisa mais sensual, mais boudoir, só que ele tem um outro olhar, ele é um homem que tem um olhar feminino, gente, é uma coisa muito legal, né, o jeito como ele é todo cuidadoso. E aquilo começou com um projeto autoral dele, começou um projeto onde ele queria trabalhar aquelas questões de empoderamento feminino, de feminismo, muitas questões importantes ali. E aí ele desenvolveu esse projeto autoral, e esse projeto autoral nutriu ele durante tanto tempo criativamente que acabou virando um braço comercial dentro da empresa dele. Então, a ideia de trazer o Yu é mostrar para todo fotógrafo comercial que pode ter um projeto autoral, tanto para tu beber na fonte, né, da criatividade, para tu ter onde, né, desenvolver teus projetos, como para fazer, né, também para desenvolver esse trabalho, né, autoral, para desenvolver um trabalho e daqui a pouco ganhar dinheiro com isso, né, vender esse teu trabalho. Então, vocês não percam essa live, né, que vai ser na quinta-feira, né, daqui a uma semana, então, com o Yu, e a gente vai estar falando sobre projeto autoral em fotografia comercial. Bom, aí, na sexta-feira, no dia 23, né, que é o último dia dessas semanas, eu falei semana, né, gente, mas é uma novena, são 9 lives. E aí, essa sexta-feira, então, dia 23, a gente, ó, o Will tá aí, ó, dando alô para ele. E aí, essa semana a gente vai falar
sobre... aí eu vou resumir, né, fazer um wrap-up, como se diz, né, dar uma resumida do que foi a nossa semana, e eu vou falar para vocês o que é uma fotografia autoral quando a gente monta num projeto uma exposição. Que é o tema, né, mais forte, né, dentro do meu trabalho, né, como é que a gente faz isso. E aí eu vou contar uma novidade, mas aí, claro que é novidade, é surpresa, né, então eu só vou contar na sexta-feira essa super novidade, e que eu acho que todo mundo vai gostar, todo mundo vai estar me seguindo, vai gostar dessa novidade, então na sexta-feira a gente vai falar sobre isso. Deixa eu ver se eu não estou esquecendo nada. Eu tenho aqui um caderninho, né, com a cola. E aí, tá, então é isso. Tá, o que eu tinha para dizer de principal é sobre isso, né, sobre esse trabalho. Então, quem tiver pergunta, né, tô aqui para responder as perguntas, é só perguntar aqui no chat, que eu tô vendo nos dois. Então, tem pessoal no Facebook, o pessoal do Facebook pode postar, tem um pequeno delay, tá? Posta aí que eu vou ver a pergunta e aí eu vou responder. Então, nós temos ainda mais uns minutinhos, né, para antes de encerrar a nossa live. Eu não vou fazer 1h30, como diz no Instagram agora, né? Não, 1 hora eu acho que tá bom, né? 1 hora eu fico falando, né? Falando um tempão. E aí, então, aqui no Face também é a mesma coisa, tá, galera? Pergunta aí que eu tô aqui super de boas para responder. Aqui no Insta também, deixa eu ver se tem os comentários aqui que eu não tinha visto. Tá, eu acho que eu já tinha dado alô para todo mundo, né? Então, pessoal, muito obrigado pela presença de todos vocês. Muito legal, né? Muito bom tê-los todos aqui presentes, tá? Que bom que vocês gostaram. Eu estou recebendo aqui os feedbacks, né? Aqui tanto do Facebook. Então, o Instagram também, todo mundo gostou. Eu estou muito feliz, ó, gente, realmente estou muito feliz. Eu tava travado, eu tava travadaça. Às vezes, quando eu falo isso, a pessoa não acredita como tu travado. Gente, eu não tenho vergonha de fazer live, eu não tenho vergonha de me expor, né, de falar, de estar aqui, né, e dizer as coisas, mas eu tava travado, porra. Eu tava travado de dar esse start, sabe, de colocar, às vezes a gente acha que a gente não tem nada de bom para dizer, né? Eu acho que todo mundo pensa isso um pouco. E aí eu disse, bom, eu acho que eu tenho. Alguma coisa há de servir, né? Eu vou trazer mais um bando de louco para me ajudar, né? E a gente se ajudar uns aos outros, né? Então, eu vou... E aí o destravamento veio nisso, né? De começar, colocar o carro para andar. E aí ele destrava. A Claudinha aqui está perguntando se tem alguma biografia sobre o assunto. Tem muita coisa sobre todos esses assuntos, né? E ao longo do tempo, né, eu vou dando material, né, então hoje não dá tempo de dar bibliografia para cada coisa que eu falo, né, porque tem tudo que eu falo, ele é baseado em alguma coisa mesmo, né, é baseado em algo que eu li, né, que eu escutei, que eu aprendi, né, tudo, né, então todos os livros que eu já li, eles estão aí presentes. Mas em algum momento eu vou trazer, né, bibliografia para vocês, para dar material, né, porque eu sei que tem gente que adora ler, né, e eu também. Especialmente, assim, tem quando eu falar sobre o autor e o caminho, né, a arte como caminho, tem uma bibliografia muito legal que eu tenho certeza que vocês vão gostar e que eu super recomendo. Muito obrigado, Emanuel. Isso aí, se permitir, exatamente. A gente tem que se permitir, a gente tem que fazer as coisas, né? Então, gente, olha só, eu sou extremamente grato a vocês, extremamente grato. Muito, muito obrigado por ter estado aqui. Muito importante, né? Muita gente ficou do início ao fim, eu percebi isso, e é muito legal saber que as pessoas estão aí te ouvindo, né, num momento em que tanta gente tem outras distrações, né, outras coisas para fazer. Então, eu sou muito grato a vocês. E convido, então, reforço o convite, né, me sigam aqui no Instagram,
Me sigam no Facebook, eu tenho uma página, né, uma fanpage no Facebook, que é o mesmo nome do meu Instagram, Cleito Ferreira Arte. Então, vocês podem me seguir. Tem um link no meu. Tem um link na minha legenda da foto do Facebook, né? E eu vou botar também embaixo desse vídeo, né? Se eu souber como fazer isso, mas acho que eu consigo. Mas lá no meu perfil tem o link, e também na minha bio, né, tem esse link que é do Instagram, que é pro WhatsApp. Então eu criei um grupo no WhatsApp, onde é um grupo fechado, né? A gente não fica batendo papo, né? E eu só mando uns minutos antes os links das lives, né? Para o meu perfil e para o Facebook. Cada dia eu crio um link novo, tá? Então é isso. Entrem no grupo, que daí vocês vão estar sempre recebendo novidades, né? As lives e outras coisas, outras surpresas que surgirem também para quem está lá no grupo. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos, e a gente se vê então amanhã às 19 horas. Tchau para todo mundo.